dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos iniciando essa segunda-feira juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, espero que você tenha tido um ótimo final de semana de Páscoa. Para nossa família foi tão especial podermos descansarmos juntos em casa e também temos um tempo abençoado com a nossa igreja. Nós tivemos um almoço depois do culto de manhã e foi tão especial, com centenas de famílias reunidas, experimentando comidas variadas, conversando, conhecendo pessoas novas, e assim nós continuamos a cada dia vivendo as nossas vidas para a glória de Deus. Que hoje nós possamos meditar na palavra. Nós vamos ler Êxodo 33 com você e queremos concordar também ao final dessa leitura com os seus motivos de oração, com as necessidades que você vê diante de você nessa nova semana que hoje se inicia. Amém. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa segunda, obrigado que nós sabemos que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos a tua bênção sobre esse dia, a tua proteção, Pai, e a tua direção, porque nós precisamos, Pai, da tua direção nesse dia. Fala conosco através da tua palavra e tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, depois que o Senhor falou com Moisés no monte que o povo havia construído um bezerro de ouro, como nós lemos ontem, Moisés desce, ele fica tão irado com o povo de Israel e com Arão, que ele quebra as duas pedras nas quais Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. E aí Moisés volta para falar com o Senhor e nós vamos ver o que Deus vai responder a Moisés sobre os planos dele para Israel a partir daquele momento. Então, Êxodo capítulo 33 diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com um juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que eram povos que viviam naquela terra que eles estavam indo, que era a terra prometida. E aí Deus diz: vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que só por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na sua entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, observe esse detalhe, quando Moisés saía daquela tenda, que ficava distante, fora do acampamento, Josué, filho de Num, que era o auxiliar de Moisés, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Desde jovem, nós vemos que Josué amava estar ali em adoração, ouvindo o Senhor naquele lugar onde o Senhor se manifestava para se revelar a ele e a Moisés. Sim, disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, então é Moisés dizendo que Deus falou para ele, que conhecia ele
pelo nome, tinha se agradado com Moisés. Aí Moisés diz: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu a Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Observe que Moisés não está aqui dizendo ao Senhor que ele quer apenas a presença de Deus. A bênção de Deus é parte da presença de Deus. O oposto da bênção não é a presença, o oposto da bênção é a maldição. Como nós vemos em Deuteronômio 28, quando o apóstolo Tiago também escreve no capítulo 3, ele fala: não pode jorrar de uma mesma boca bênção e maldição. Então Moisés quer que o Senhor os acompanhe, Moisés quer que o favor, que a bênção de Deus continue sobre o povo de Israel. E é isso que Moisés está insistindo diante do Senhor. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Interessante que Deus fala com Moisés: leve esse povo que você tirou do Egito. E quando Moisés responde, Moisés fala ao Senhor: como se fará distinção entre os demais povos e o teu povo? Israel era o povo de Deus que Moisés, seu profeta, estava liderando rumo à terra prometida. Verso 17. Olha que lindo que o Senhor diz a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Isso daí é algo que cada um de nós gostamos, desejaríamos e desejamos que Deus fale: eu te conheço pelo nome, porque nós estamos buscando a Deus, estamos na presença de Deus, seja adorando, louvando, demonstrando a Deus o nosso temor, a nossa gratidão a Ele, e fala que Ele tem se agradado. Então Deus conhecia Moisés e se agradava também de como Moisés estava levando a vida dele. Mas Moisés desejava conhecer mais o Senhor. Verso 18, disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Então, quando Moisés pede ao Senhor que se revele a ele, que revele a glória, esse conceito da glória de Deus é bastante complexo, não é simples de entendermos, mas quando Moisés clama a Deus que lhe revele a sua glória, Deus usa a primeira palavra, é a bondade. Eu vou te mostrar a minha bondade. Então, se você quer conhecer mais a Deus, clame a Ele. Peça a Deus que se revele a você pessoalmente. E a primeira coisa que você vai começar a experimentar do Senhor, isso é o que eu, a Rafa, a nossa família, temos experimentado, é a bondade de Deus. Ele nos guiando nos planos dele, Amém. Abrindo portas, trazendo favor, trazendo relacionamentos saudáveis, estratégicos e nos abençoando, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Diante de você, o Senhor disse a Moisés: proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Nós entendemos aqui que é o próprio Deus Pai falando com Moisés. Várias pessoas viram o próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento, como nós já vemos através da leitura de Gênesis e outros trechos, mesmo antes de Jesus nascer da barriga de Maria, no chamado Novo Testamento, há várias aparições de Jesus no Antigo Testamento. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que era, que é e que há de vir. Mas aqui nós vemos o próprio Deus Pai falando a Moisés: eu vou te revelar, você não vai ver a minha face, mas você vai ver a minha bondade, a minha compaixão, a minha misericórdia. E o Senhor segue dizendo no verso 21 para encerrar: e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Que interessante. Você deseja conhecer mais do Senhor? Amém. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Eu me lembro quando eu leio esse texto de uma vez em que eu, a Rafa e
alguns amigos, nós subimos o Pico das Agulhas Negras ali no monte, no Parque Nacional de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. E lá no pico daquele monte, é o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro, um amigo meu ainda subiu a um outro lado onde tem um livro para assinar e eu decidi ficar ali. E várias nuvens passavam, nós estávamos ali acima do nível das nuvens. E eu pensei, meu Deus, isso parece a glória do Senhor passando para cá, para lá. Talvez tenha sido uma experiência como essa que o Moisés teve, uma experiência assombrosa, assustadora. Mas a presença de Deus é algo que quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos explorar. Existem vários tipos de medo que podem fazer você correr, que te dão vontade de fugir, mas o temor do Senhor é algo que nos faz desejar mais dele, desejar conhecê-lo mais e mais. E esse é o chamado da palavra de Deus. Como o profeta Oséias falou, Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus deseja cada dia te conhecer melhor. Deus te conhece totalmente, mas Ele deseja que esse relacionamento pessoal possa se aprofundar. Assim como eu e a Rafa nos conhecemos mais e mais a cada dia, nós desejamos também conhecer o Senhor nosso Deus a cada dia mais. E esse é o chamado que nós compartilhamos com vocês nessa meditação de hoje. Amém. Que você possa, como Moisés, pedir a Deus que te revele a glória dele, que você possa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças pela Jesus. sua bondade, pela sua misericórdia e compaixão que o Senhor tem estendido sobre as nossas vidas e famílias. Obrigada, meu Pai. Te louvamos pelo seu favor, pela sua bênção. A tua palavra diz que é a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. E quando nós vemos a tua palavra colocando diante de nós a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, a nossa escolha é pela sua vida, é pela sua bênção, por tudo que o Senhor tem preparado para nós desde a eternidade. Senhor, é que nós rendemos nossos corações ao Senhor meu e Pai. pedimos que o Senhor se revele a nós. Permita-nos a cada dia te conhecermos mais e mais. Senhor, que assim Mesmo seja. privilégio nós pedimos para os nossos filhos, para a nossa família. Senhor, que assim Eu e a Rafa seja, em oramos nome por de essa pessoa que Jesus. está conectada conosco agora. Pedimos que o Senhor nos ensine como orar, nos ensine como meditar na tua Sim, palavra, Pai. nos ensine como te adorar e a cada dia viver uma vida que seja digna do Senhor e que te glorifique e te honre, que não seja como aquele povo de Israel, que era um povo pesado, um povo obstinado, rebelde, mas que os nossos corações estejam suavemente rendidos ao vento do teu Espírito, humildes na tua presença, sujeitos ao senhorio de Jesus, Amém, Pai, que para assim vivermos seja. tudo que o Senhor já tem preparado para nós na tua doce presença, na Amém. tua bênção. Nós oramos, Pai, abençoamos esse dia de segunda-feira, essa nova semana que se Amém. inicia. Recebe, Pai, esse Pedimos-te novo sabedoria para cada decisão, pedimos-te meu Pai. graça para os desafios que temos diante de nós nesse dia de hoje e oramos em tudo com ações de graças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, tenha um dia muito abençoado Amém. e fiquem com Deus.